palavra, testemunho, louvor, Igreja Corpo do Messias, apresenta. Queremos, ao recordarmos um verso em Lucas 11:34, que também tem Mateus, que diz que a candeia do corpo é o olho, sendo depois o teu olho simples, ou bom, dependendo das versões bíblicas, também todo o teu corpo será luminoso, ou estará iluminado, depende da versão bíblica. Mas se o teu olho for mau, então todo o teu corpo será tenebroso. Amém? A vista, aquilo que nós vemos com os nossos olhos, faz com que possamos estabelecer uma perspectiva. E essa perspectiva, a nossa perspectiva, é sempre emitida pelo nosso juízo. O juízo é a capacidade de raciocinar. Muitas pessoas pensam que a filosofia vai de encontro à palavra de Deus. E estão totalmente equivocados. Sócrates terminou por dizer: penso, logo existo. Significa Sócrates creia em Deus. Ou seja, creia em Deus, portanto Deus deu uma capacidade genética humana para poder pensar, portanto sei que em mim há uma existência, existe um ser. E o que é que se passa? Que normalmente a nossa perspectiva, SPD, síndrome de perspectiva divina, entende que nós, como filhos de Deus, como igreja, temos que mudar a nossa perspectiva. A forma como vemos, visualizamos e interiorizamos o juízo para emitir a perspectiva da nossa vida sobre a qual queremos caminhar. Muitas vezes estamos no seio do ministério, como estamos hoje em dia, aqueles que vivemos em comunidade. Muitas vezes estamos no seio de uma igreja e, nomeadamente, toda essa obra não é a nossa obra, senão é a obra de Deus. É algo tremendamente maravilhoso. Mas, no entanto, nós não podemos contemplar essa maravilha. Portanto, porquê? Porque a nossa perspectiva deu várias denominantes do nosso dia-a-dia como algo por garantido. Paulo ensinou aos Romanos: não vos conformeis a este século, renovai-vos continuamente mediante o vosso entendimento, para que possais comprovar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? É necessário uma contínua renovação, é necessária uma contínua mudança, reforma da nossa perspectiva. Portanto, a primeira coisa que temos que entender é que o olho é normalmente o viaduto pelo qual absorvemos as imagens. Mas o juízo, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, que nos foi ofertado pela genética divina, não por uma genética natural, porque não viemos de uma carne. Amém? Então, irmãos, pensamos, e através do nosso pensamento, no nosso juízo, porque o juízo, por isso diz em português, esta pessoa está de bom juízo, ou esta pessoa tem o juízo triunfado, para substituir às vezes a palavra, esta pessoa não tem as horas certas. Às vezes costuma-se dizer na gíria da rua, pois esta pessoa é como um relógio suíço, não falha. Está em perfeito juízo. Amém? Há pessoas que às vezes não estão em perfeito juízo. Há pessoas que têm, às vezes, o juízo adulterado. Vamos ver todas essas coisas, se Deus dará graça para poder compartilhar-nos tudo isto. Então, irmãos, grande parte das vezes na nossa vida estamos no seio de algo maravilhoso. Ao dar as coisas por garantidas, essas coisas perdem o valor. Então, a maravilha, a luz, está aqui muita luz, mas é como se nos tornasse tenue à nossa vista, à nossa perspectiva, à nossa capacidade de visualizar. Perdemos a grandiosidade, a palavra é esta mesmo, grandiosidade. O salmista terminava por dizer: apesar de todos os sofrimentos, ele começa a ler o Salmo 69, desde o verso 1, vais ver tudo aquilo que enumera o salmista. Ele começa a dizer: qualquer das formas, em mim há um cântico, e eu engrandecerei a Deus, porque engrandecer a Deus, termina por dizer em seguida, é melhor do que qualquer sacrifício, é melhor do que qualquer oferta. Isso é aquilo que agrada a Deus. Amém? Não nos damos conta da grandiosidade, da perspectiva da obra de Deus. Nem muitas vezes podemos sequer contemplar a perspectiva da obra de Deus, embora estejamos no seio dela, porque demos as coisas por garantidas. Realmente há um dito que diz, muitos de nós já o provamos, e outros provavelmente terão de provar. Realmente passamos a dar valor às pessoas e às coisas quando já deixamos de as ter.
quando tu tens alguma coisa que se te torna, pois, habitual, quando tu estás sempre ao pé de uma pessoa, trabalhas com ela, muitas vezes vives com ela comunitariamente, quase sempre é muito mais fácil que a tua perspectiva dessa pessoa sejam simplesmente todos os defeitos. Não consegues ver as virtudes. Dás por garantido que essa pessoa está aí. É a mesma coisa quando tu tens certos e determinados meios ou posses. Não dás o devido valor porque contas já com elas. Por ti é um dado adquirido que tens. Não sei se me estás a entender. Normalmente só damos o valor às coisas quando as deixamos de ter. Quero que tu entendas algo. O Pai enviou o Filho, Jesus, e diz a palavra de Deus em Lucas 19, que Ele veio a salvar e veio a buscar aquilo que estava encontrado, perdido. E continuamente vamos aos Evangelhos e Ele compara o reino de Deus com uma pérola perdida. O filho pródigo estava perdido. O que eu quero que me entendas é que aquilo que provavelmente na nossa perspectiva nós dizemos está perdido, ou que nós consideramos como algo perdido, uma pessoa que está perdida, uma situação perdida, uma batalha perdida, é realmente o ênfase de valor que Deus lhe dá. Amém? Muitas das vezes, por exemplo, há coisas que nós consideramos lixo, mas para outras pessoas, noutra civilização, noutra parte do mundo, isso tem um grande valor. Amém? Eu quero que tu entendas uma coisa. Para Deus, o valor está naquilo que está perdido, não naquilo que está encontrado. Amém? Nomeadamente, a palavra de Deus faz várias ênfases. Diz, a perdida e a descarriada eu buscarei, tornarei a trazê-la, e a quebrada ligarei-a, e a enferma fortalecerei-a, mas a gorda, a forte, destruirei. E em seguida diz, porque apacentá-las-ei com juízo, com uma boa perspectiva. Amém? Irmãos, Isaías diz que Deus, os seus pensamentos são muito mais elevados que os nossos pensamentos. E que não podemos alcançar os pensamentos de Deus. Paulo ensina mais sobre isso também, a ver se podemos chegar lá. O que eu quero que tu entendas é que realmente aquilo que aparentemente para nós está perdido é aquilo que é de grande valor para Deus. Amém? Deus está à procura da ovelha perdida. Deus está à procura da ovelha descarriada. Está à procura da ovelha que está ferida, que está destroçada. Ele não está à procura de uma geração perfeita. Não está à procura de um homem, de uma mulher, de um jovem que seja exemplar, profeta, que predique numerosas pregações, que cante de uma forma exímia. Deus está à procura de alguém que se digna ter a humildade de considerar-se perdido, nesta ou naquela ou na outra área da sua vida, para que Ele nos possa apacentar com o seu juízo equivalente com a sua perspectiva e possa pôr na nossa vida a sua perspectiva, destruindo a nossa própria perspectiva. Amém? Síndrome de perspectiva divina. Inclusivamente Ele disse: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não as deixa no deserto, as 99, e não vai em pós da perdida até que a encontre. Serias, eu quero deixar-te esta pergunta, tu serias esse homem, tu serias essa mulher, ou simplesmente se terias-te grato com as outras 99 e seguirias o teu rumo da tua vida e dirias: pois Deus dá e Deus tira? Na realidade, Deus nunca escolheu pessoas que não se considerassem perdidas. Na realidade, Deus escolheu para ser mensageiro. Vamos ver um caso só. Isaías. Quando Deus o chama, ele disse, Isaías diz a Deus: ai de mim, pois estou perdido. Ele não disse: uau, escolheste-me a mim. Senhor, fizeste certo. Senhor, é evidente, tu não vês que era eu, bolas. Senhor, eu sei. Senhor, eu muito mais preparado que toda esta gente. Por favor, Senhor, sou o number one. Ainda bem, o special one. Obrigado, Deus. Fizeste um favor a ti mesmo.
essa, nomeadamente, poderá ser grande parte das vezes a nossa perspectiva. Porque temos tamanha arrogância que, inclusive, queremos dizer-lhe a Deus, as ramas, queres dizer à árvore aquilo que tem que fazer. Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao rei. Ele tinha contemplado a grandeza de Deus, mas, no entanto, ele considerava-se perdido, considerava-se que os seus lábios eram puros. Puros? Porque eu posso vos dizer puros. E vocês dizem amém. Esse é o síndrome da ovelha borrega. Não eram lábios puros, eram impuros. Ele não se encontrava assado, encontrava-se perdido. Ele não pensava que era digno, ele pensava-se indigno. Amém? O verdadeiro valor estava nas suas ovelhas, estava no povo. O verdadeiro valor das pessoas, para Deus, encontra-se naqueles que, primeiro, não se sentem qualificados. Segundo, encontram-se naqueles que são classificados pela perspectiva dos que estão à sua volta como incapazes, que não podem, que estão coxos, que estão cegos, que estão tontos. E encontra-se naqueles que já tentaram, mas foram desqualificados. É tudo o valor para Deus, a perspectiva de valor para Deus é totalmente da minha e da tua perspectiva de valor. Amém? Deus valora aquele que é inqualificado, aquele que é classificado como no good, e aquele que é desqualificado, que tentou correr, mas não conseguiu. Tu e eu valoramos noutros padrões, mas aquilo que devemos fazer é mudar a nossa perspectiva pela perspectiva de Deus, que é divina e é perene. E é boa. A nossa quase sempre está equivocada. Tu vês, quando Deus fala ao profeta Jeremias, ele diz: as minhas ovelhas têm sido, ovelhas perdidas têm sido o meu povo. E diz: e os seus, cuidado, e os seus pastores fizeram-nas errar. Pelos montes as desviaram. De monte para outeiro andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. Amém? Aqui estaria uma predicação, só uma, que era uma delas, ou tal repetido, não vai haver. Aquilo que Deus está a transmitir ao profeta Jeremias, aquilo que Deus está a transmitir-nos a nós, é que o seu povo tem sido ovelhas perdidas, porque esse é o valor intrínseco de Deus no seu povo. Amém? Mas, no entanto, elas estão perdidas porque os seus pastores as fizeram errar. Levaram-na para montes, para perspectivas que não eram a perspectiva de Deus, senão que era a sua própria perspectiva. Do monte fizeram-nas levar ao outeiro. Outra vez, à procura, à búsqueda ansiosa do dom, da unção. A unção está operando em quem? Irmãos, Deus dá muito mais valor. E quem leva algum tempo e trata de realmente ser um genuíno buscador da presença de Deus e não de uma congregação ou de uma denominação, entende que Deus dá mais valor à perspectiva do que aos dons, às qualidades e à própria emoção. Embora tudo isto seja necessário na obra de Deus, mas Deus dá o seu verdadeiro valor é à sua perspectiva, à perspectiva divina e à perspectiva como os seus filhos encaram a sua mensagem e a transmitem. Amém? Perspectiva divina. Tu vês que Paulo foi totalmente desclassificado. Ele era um perseguidor da igreja. Mas ele diz, aqui está outra vez o valor da pérdida. Ele diz, em Filipenses 3:8, toda a gente conhece esta escritura. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Aqui está o verdadeiro valor. Quando tu estejas disposto a assumir que o valor da tua vida se vai encontrar à medida que tenhas capacidade
para considerar pérdida todos os teus acessórios sentimentais, emocionais, familiares, objetivos, metas, projetos, altos pensamentos, que podes disfarçá-los como sendo Deus e inclusive podes levar muita gente ao monte ou ao outeiro, e essas são as ovelhas de Deus, que estão perdidas e que os seus pastores as fazem errar. Mas o importante para Paulo era a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E ele tinha tido um único encontro, mudou toda a sua vida. Bem? Inevitavelmente, irmãos, temos uma grande capacidade de absorver tudo aquilo que é negativo. E temos uma pequena capacidade, quando nós auspiciamos tudo o que é negativo, então é como numa sala. Depois vamos ver em linguagem cibernética, num computador, quando tu vais fazendo um montão de downloads de coisas que não servem para nada, provavelmente infectas o computador com o vírus e já não te resta espaço para provavelmente alguns programas que sejam utilitários à tua profissão, ao desenvolvimento da tua tarefa, porque passaste demasiado tempo. Provavelmente, por exemplo, toda a gente utiliza o Facebook. É uma ferramenta pedagógica. Para mim é muito pedagógica. Aprendo muitíssimo no Facebook. No outro dia escrevi algo que eu acho muito interessante. É que a maior parte das pessoas, quando vão no Facebook ou quando estão no cheio, muitas pessoas parece que têm medo de mostrar que realmente são. Então passam a vida a construir uma imagem que não é essa verdadeira, não é? Passam a vida a dizer coisas que jamais diriam no seu dia a dia. E então eu desafio um pouco as pessoas e disse: a mim parece que aqui a malta do Facebook tenta realmente criar uma imagem que não é verdadeira. Até que ponto é que nós vamos estar a utilizar, e estou a falar, por exemplo, no meu grupo de amigos, está fechado, são pessoas, depois a grande parte delas têm 98%, são pessoas que consideraria salvas e que estão com o Senhor, não é? Portanto, não necessitam criar uma imagem. Amém? Nossa imagem é a cruz. Cristo crucificado. E este elevado à direita do Pai, o Verbo que intercede por nós, o nosso fiel advogado. Não necessitamos criar uma imagem. Necessitamos ser quem somos. E ter a humildade, muitas vezes, considerar-nos perdidos, impuros, iníquos. E não tratar de fugir a esse... Porque Deus não nos quer rotular. Amém? A igreja não nos quer rotular. O pastor não nos quer rotular. O ministério não nos quer rotular. Nós próprios, a nossa perspectiva é que muitas vezes o faz. Inevitavelmente, se nós nos centramos nas coisas negativas que sucedem nas nossas vidas, o que é que acontece? Mesmo que não seja algo tangível que vai suceder, aquele tipo de pensamento negativo. Não vais na estrada e vais a pensar: este carro e tal, aquela roda, tá, aquilo já devia ter mudado a roda, ainda não mudei, e termina que, passados uns quilómetros, acontece a roda fora. Porque a tua perspectiva está centrada em algo negativo. Então, quando tu te centras em algo que não é positivo, é negativo, aquilo onde tu pões o teu olhar e onde tu terminas a tua perspectiva, termina por acontecer na tua vida, materializas. Amém? 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 Há poucas que são os púlpitos. Não sai nada positivo. Tudo sai negativo. E a palavra de Deus ensina que na nossa língua está a chave da vida e da morte. Podemos aumentar dias à nossa vida e podemos ao mesmo tempo retirar-los. Amém? A palavra de Deus fala, por exemplo, exatamente todas estas coisas em Mateus 7. Quando diz: porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave no teu olho, então verás bem, terás uma boa perspectiva, despejada, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E termina por dizer, não termina, continua, no verso 6 e diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos despedaçem. Tudo aquilo que pede, recebe, que busca, encontra, é aquilo que bate a abrir-se-lhe-á. Talvez às vezes falha, amém?
A nossa perspectiva necessita de mudar-se, necessita de tomar a perspectiva de Deus, examinar as Escrituras. Não é suficiente, é necessário ter um encontro com Deus. É necessário ter um encontro real e verdadeiro. Grande parte das pessoas sobem aos montes, vão aos outeiros, guiam-se a si mesmas, ou muitas vezes guiam aos outros, mas não têm comunhão com Deus. Têm simplesmente uma perspectiva literal de quem é Deus, mas não têm um conhecimento tangente, não têm uma revelação por parte do Espírito Santo. Se tu vês aquilo que o salmista disse antes, mesmo que estes estejam frescos. E vamos terminar por ler esse salmo. A Bíblia continuamente dá-nos este ensinamento, que conforme nós olhamos e para onde olhamos, aquilo que procuramos na nossa vida terminamos por obtê-lo. Seja positivo ou negativo. Amém? 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 Quando nós aprendemos a dar o verdadeiro valor às coisas, e aqui falei da palavra perdido como o valor central para Deus. Deus está interessado naquilo que está perdido, não naquilo que não está perdido. Amém? Então, ultimamente aprendemos a dar importância a muitas outras coisas, tais como, por exemplo, muitas vezes no nosso seio, nos Evangelhos, naqueles que creem em Jesus Cristo, centramos as nossas atenções aonde? Na unção. Falamos, a unção, que unção, que dom, que talento. Isso não é o mais importante. O mais importante. Poderá haver uma pessoa que tenha um grande dom, um grande talento, até provavelmente Deus tenha derramado uma unção tremenda sobre a sua vida, mas se a sua vida tem uma má perspectiva, onde é que iremos? Não é o mais importante. O mais importante e o que transforma vidas e gerações é a perspectiva correta da parte de Deus. Não em detrimento da unção que é necessária, ou do dom que é necessário, ou do talento que é necessário, e que são dádivas de Deus, mas sim em que a correta perspectiva fará com que o dom, o talento e a unção operem a verdadeira e real obra do Espírito Santo de Deus. Amém? E tudo, irmãos, tem que ver com perspectiva. Tudo tem que ver para onde estamos a olhar. E como está enfocada a nossa vida. E se é que aquilo por onde estamos a olhar e por onde estamos enfocados é sério. E Paulo adereça isto, 2 Coríntios 4, versos 16 ao 18. Ele diz, por isto não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais um abundante e um eterno peso de glória. Não atendendo nós, diz comigo, não atendendo nós nas coisas que se vêem, mas sim nas que não se vêem, para que as que se vêem são temporais, enquanto aquelas que não se vêem são eternas. Amém? Vamos enquadrar-nos rapidamente, eu não sei quanto tempo levo, posso me puder dizer, acelera ou trava. Alguém que me diga, esteja com atenção, quanto tempo é que levo. Neste momento, 25 minutos, ok. A igreja neste momento sofria persecução. Paulo era pioneiro, Paulo, Pedro e bastantes outros apóstolos. A igreja sofria persecução. Paulo tinha já sofrido bastantes contratempos no seu ministério. Toda a sorte de desastres. Mas, no entanto, eu quero chamar-te a atenção da forma tão impactante que ele diz. Apesar de tudo isto, não desfaleço e considera aquelas adversidades como o quê? Como uma leve tribulação. Uma leve. Mas, no entanto, sabia que essa leve tribulação iria trazer o quê? Um sucesso e um excedente peso da glória de Cristo. Porquê? Porque Paulo não estava enfocado nas circunstâncias temporais, naquilo que era visível ao olho humano. Ele estava centrado no alvo da salvação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Queria perguntar-te qual seria o nosso olhar. Estaríamos provavelmente
como fazemos sempre, quando sucede alguma coisa, à procura de quem culpar. Ai, onde é que está o culpado desta situação? Isto passou, porque é que isto passou? Sempre, ou estaríamos provavelmente no meio de uma perseguição como vivia Paulo e os apóstolos, provavelmente pensaríamos em desistir, voltar atrás, recomeçar um movimento novo, reavaliar as coisas, encontraríamos, inclusive, provavelmente, uma forma teológica de justificar as nossas decisões. Ou provavelmente estaríamos a comparar-nos uns com os outros para tratar de minorizar a dificuldade, mas ao fim e ao cabo as dificuldades não se minorizariam. A questão solamente é onde é que nós temos, e no caso particular do qual vivia Paulo, teríamos posto a nossa vista. Qual é que seria o nosso enfoque? Qual é que seria a nossa perspectiva? Se é que hoje em dia, tendo tudo, quase sempre temos uma perspectiva negativa das coisas. Então, se estivéssemos a viver como igreja a perseguição que se viveu no tempo dos pioneiros da igreja primitiva, então qual seria a nossa perspectiva? Daríamos passo a quê? Paulo não estava, determinantemente, ele não estava disposto a olhar para trás. Ele não estava disposto a enfocar-se nas dificuldades aparentes, temporais, circunstanciais. Ele sabia mais que essas coisas eram necessárias. Amém? Amém. É necessário que através de muitas tribulações cheguemos aonde? Alguém lê a Bíblia aqui? Chegamos aonde? Através de muitas tribulações chegamos aonde? Aonde? Ao reino dos céus. É necessário que através da paciência ganheis as vossas almas. É necessário. Não pare de sofrer. Sofra com Cristo e reine com Cristo. Amém? As perspectivas são completamente diferentes. Paulo não estava a considerar aquilo que era perceptível ao olho humano. Ele não estava a buscar aquilo que era perceptível, enquanto nós, nomeadamente, baseamos toda a nossa vida naquilo que nos é perceptível, naquilo que nós alcançamos como pessoas, nas nossas experiências, nos nossos sentimentos ou emoção. A segunda predicação será emoção ou compromisso. Sentimentos ou emoções. Paulo ensina isto, mas grande parte destes sentimentos, experiências e alcances, nós alcançamos sem o poder do Espírito Santo. Alguém bebeu café? Podemos, irmãos, é muito simples, isto é muito simples. Os impíos prosperam. O mundo corrupto tem uma prosperidade incrível. Amém? Não precisam do Espírito Santo. Conseguem louros. Alcançam objetivos. Amém? Alcançar coisas não tem que obrigatoriamente ser de Deus. Sabes porquê? Inclusive a Satanás tinha todos os dons, mas a única coisa que não tinha era um só fruto. E a palavra de Deus ensina-nos que os seus filhos, os seus discípulos serão conhecidos pela unção e pelo dom, pelos seus frutos. Nomeadamente a igreja perdeu-se pelo monte dos frutos, não, pelo monte dos dons e dos talentos e pelo outeiro das manifestações. Podem ser produzidas por obra. Mas Deus quer continuar a produzir algo que seja genuíno dele, do seu Espírito Santo. E nós não podemos entender a obra de Deus nos estamos do Espírito Santo. 1 Coríntios, em Isaías 64:4, vocês não faz falta abrir, simplesmente vou ler este, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos quer se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que nele esperam. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo escrevia a igreja de Coríntios, dizendo, como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos revelou a nós pelo seu Espírito.
Pois é um Espírito que esquadrinha todas as coisas, as mais profundas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora nós, e é bom que este verso 12, eu oro para que este verso 12 se vincule, se acentue, se reproduza na nossa igreja, no nosso ministério, na igreja de Deus de hoje, em dia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, com o único fim de poder compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, com o mesmo fim de poder entender a perspectiva de Deus e trocá-la pela nossa perspectiva, das quais também devemos sempre falar, não com palavras que sejam ensinadas da escola bíblica, pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas, recebidas, reveladas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais às espirituais. Irmãos, passamos a vida a comparar o natural ao espiritual e é inconcebível. Não tem equação. O óleo não se mistura com a água. Amém? Amém. Não sei se estás a receber a mensagem ou se estás a entender, mas o homem, diz a palavra, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem que não nasce novo e que não é batizado pelo Espírito Santo de Deus não pode entender as coisas do Espírito Santo, porque para ele são loucura. Não as pode entender, porque elas somente se discernem através do Espírito. Não se discernem através das atitudes sensoriais, emocionais, eclesiásticas, do vamos sentir o movimento da unção, vamos rir-nos, que é uma manifestação do Espírito Santo. São manifestações humanas, animais, terrenais, carnais, diabólicas, doutrinas de demónios, que não têm fundamento bíblico, não têm fundamento teológico. Os pastores fazem as ovelhas errar, levam-nos aos montes, aos outeiros, mas Deus continua a valorizar aquilo que está perdido. O que é espiritual discerne as coisas de Deus. Por entanto, ele não é discernido por ninguém. Pois quem jamais conheceu o mente do Senhor para que a possa instruir? Não, mas nós, irmão, possamos dizer isto tão tangentemente, apesar que tenhamos 10.000 debilidades, 10.000 defeitos, possamos dizer tangentemente, nós temos a mente de Cristo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, com o único propósito de entender os mistérios de Deus. A palavra de Deus diz tudo aquilo que pode ser abalado, irá ser abalado. Está escrito em Hebreus continuamente. Mostra isso. Em Mateus fala sobre aquilo que virá. Mas, irmãos, há algo tremendo. É que as coisas abalam. E hoje, por exemplo, em Portugal vivemos uma situação que aquilo que sou a falar é crise, despedimentos, isto e o outro. É bom que, provavelmente, porque haja muitos cristãos que realmente fiquem sem emprego, sem perspectivas de viver a trabalhar para o mundo e passem realmente a entregar-se a trabalhar para Deus. Porque aquele que não deixa pai, mãe, filhos, trabalho, as riquezas, o jovem rico, o que é que lhe aconteceu? O que é que aconteceu ao jovem rico? Diz: Senhor, eu cumpro com as Escrituras, eu diezmo, eu faço tudo, Senhor, eu cumpro com o Shabat, com os jejuns, com o jejum de Daniel, eu faço as festas dos pães sem gordura, o Shabat, vamos, todas as festas judias que agora não se realmente são não. Irmãos, tudo, mas ok? Então faz uma coisa, para que me sigas, só precisas fazer uma coisa. Agarras em tudo que tens, vendes e dás as palavras. E depois vens em pão de mim e segues-me. E o que é que aconteceu? Foi procurar outra igreja. Porque aquela não era a igreja onde eu queria que fosse. Necessitava um pequeno espaço para a sua perspectiva pessoal. Ele tinha uma interpretação, uma perspectiva. O seu foco não estava bem naquele tipo, mas esse é o único tipo de ensinamento. Amém? Dirão, não, isto é demasiado radical, ok? É o que está escrito. Tudo será abalado. O que é que acontece àqueles que se regem pelos Espíritos comuns? Lucas 21, 26. A sua perspectiva está de acordo
circunstâncias temporais. Diz: então os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quando os poderes dos céus serão abalados. Abalará os céus e a terra. E os homens e mulheres, cuja perspectiva esteja posta nas circunstâncias temporais, encerrão-se de medo e desfalecerão. Paulo dizia: não desfaleceremos. Porquê? Porque os nossos olhos estão postos onde? Nas coisas que não se veem. Bem? Portanto, esta perseguição, os naufrágios, os apedrejamentos, são uma leve, são um pequeno problema. O homem que não se regenera pelo poder do Espírito Santo, aquele que não muda a sua perspectiva, vai desfalecer. Mas aquele que aprende a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, Isaías 64:4, aquele que aprende a confiar, a esperar, aquele que valora, aquele que entende qual é que é o valor de Deus, que o valor de Deus está sobre o perdido, e realmente então ele passa a buscar tudo aquilo que está perdido, ele passa a confiar no Senhor. Então diz a palavra: não desmaiará. Tal como Paulo disse, não desfalecemos, mesmo que o nosso homem exterior esteja consumido. O que é que acontece? O nosso homem interior renova-se dia tras dia. Não desfaleceremos. E nós temos que agarrar-nos a esta promessa, a esta palavra: não desfaleceremos. Não, irmãos, não é dizer não, nós não vamos estar, se estamos no Senhor, não estamos sujeitos a todas as circunstâncias. Sim, vamos estar sujeitos, definitivamente. Seremos abalados, seremos provados, estaremos sujeitos às crises, estaremos sujeitos às fomes, estaremos sujeitos às guerras, mas temos um Deus que é muito mais grandioso do que todas estas coisas. Porquê que alguns cristãos desfalecem e outros não? É muito simples. Tudo depende de onde é que a sua vista, a sua mirada, em espanhol diz, a sua perspectiva está enfocada. Onde é que eles têm os olhos postos? Porque quando tu tens os olhos postos, a tua perspectiva está posta, é isso que tu vais alcançar. Amém? Amém. É tudo uma questão daquilo. Se hoje estás focado numa circunstância, pessoalmente estejas a ver, provavelmente se calhar tens um desapontamento, ou passou qualquer coisa, se calhar estás chateado com alguém, provavelmente a nível ministerial, ou congregacional, ou com os teus amigos, ou com a tua esposa, ou com os teus filhos. Então, a tua vida estará cheia dessa perspectiva. Portanto, tu não vais conseguir enfocar-te na grandiosidade de Deus. E grande parte das nossas vidas é perdida na nossa perspectiva tão mesquinha que não passa mais para além chamo-lhe a visão de galinha, porque a galinha passa a vida assim. A galinha só olha quando está o grão de milho. E pode ir atrás do grão de milho, espetar-se com a cabeça contra ali, bate e volta, deixa que haja grão de milho. E muitos cristãos estão assim. Não conseguem olhar para cima. Olhar e ver aos céus. Eles declaram a glória de Deus, a terra, os cabelos dos seus pés. Irmão, as nossas perspectivas estão equivocadas. E tu perderás a grandiosidade de Deus porque estás demasiado centrado naquilo que é temporal. É necessário que mudes a tua perspectiva. Quero que entendas isto. Aquilo que tu vais obter na tua vida é diretamente proporcional àquilo que tu perspectivas, como vista, como desejo do teu coração. A palavra de Deus ensina-nos que nós não pensamos com a mente, pensamos com o coração. E a palavra de Deus diz que o quê? Os olhos são a lâmpada do quê? Do nosso corpo. Amém? Uma vez que os olhos se alimentam daquilo que é temporal, então o nosso coração começa a alimentar-se disso que é temporal. Isso que é temporal retira-nos a perspectiva divina daquilo que é celestial, daquilo que não se pode ver. Então assustamos-nos, atemorizamos-nos, angustiamos-nos, ofendemos-nos, amarguramos-nos, queixamos-nos e perdemos a grandiosidade de Deus. Estamos demasiado então centrados em nós mesmos. Então caímos em feridas, sentimentos, caímos no buraco da ofensa, da amargura. Muitas vezes focamos-nos simplesmente nisso e não conseguimos ir mais para além. A história é muito simples. Números 13,
termino. Contemplemos. Contemplemos, digam-me só por favor, que não é. Capítulo 13 do livro de Números, toda a gente conhece a história dos Pias, ensina sobre a perspectiva. Na realidade, nós estamos aqui reunidos hoje na igreja, vivemos alguns de nós, ou grande parte de nós, vivemos no ministério. Então, parece que tomamos as coisas como garantidas. Volto a dizer, repito muitas coisas para que elas entrem. Então, tomamos as coisas por garantidas. Sabemos muitas sobre as nossas mesas, Deus, e depois espiritualizamos em nome de Deus, Jeová Jireh, Deus provê. Glória a Deus, glória a Cristo. Essa é uma verdade, vamos, tão tangente como nada. Mas, definitivamente, o que eu quero dizer hoje, a ti, a todos que aqui estão, definitivamente hoje, não é um dia ao caso, ou seja, não foi uma mensagem casual, não é uma predicação casual. Quando terminarmos o serviço, que será dentro dos minutos, podemos optar por mudar a nossa perspectiva ou não, dependendo da decisão que nós façamos, tu e eu façamos. Isso irá influir a nossa vida pelos anos vindouros, se é que o fazemos conscientemente no poder de Deus. E muitos de vocês não entendem que estão num ponto crucial das vossas vidas e que podem reter o projeto glorioso de Deus ou simplesmente permitir que esse projeto realmente tome lugar nas vossas vidas e alcancem o propósito divino de Deus nas vossas vidas. Amém? Não no mistério, senão que Deus quer alcançar um propósito divino na tua vida, de forma então que a tua vida possa impactar outras vidas. Amém? Pode utilizar este ministério como plataforma ou aquilo que seja. Mas muitas das vezes nós não nos damos conta disso. Porque, volto a dizer, temos uma perspectiva de funil. Um funil tem assim uma boca grande, mas chega ao fim. Então não vemos. Há um casquinho de luz ao fundo do túnel e alguns, o funil tem um vidro, não vê nada. Não vê absolutamente nada, porque estão demasiado centrados nas suas constâncias ou circunstâncias temporais e não conseguem ir perspectivar outra coisa mais que aquilo que lhes é evidente. O povo de Israel levava mais ou menos 400, quase 40 anos em cativeiro, até o momento em que Moisés os retira, enfrenta o faraó, retira-os da terra prometida e o faraó concede-lhes a que vaiam e depois persegue-os e leva-os a cruzar o Mar Vermelho. Eles vivem toda aquela experiência grandiosa, mas aqui em Números 13